E aí galera, beleza? Rogério Lacerda aqui da Reciclagem Educacional. Seguinte pessoal, toda vez que a gente vai fazer prova é natural que a galera solte aquele começa pelas fáceis. Velho, todo mundo fala isso, é natural isso. E cá entre nós, alguém tá me achando com cara de sadomasoquista, eu vou começar pelas difíceis. Não, é claro que não. Pois bem, o negócio não é simplesmente começa pelas fáceis, mas o que significa começar pelas fáceis? E outra, como desenvolver uma estratégia que vai realmente fazer com que ao final da prova eu tenha consciência, caramba velho, eu fiz uma boa prova, eu comecei pelas fáceis, eu otimizei meu tempo. Seguinte, para a gente compreender isso, eu vou conversar rapidamente com vocês aqui, tá joia? Que é o seguinte, imagine um gráfico no qual você tem a quantidade de pontos em função da quantidade de questões que você acerta. A gente já ouviu falar que a TRI faz com que duas pessoas com a mesma quantidade de questões, com a mesma quantidade de acertos, tenham pontuações distintas. Por que isso acontece? Nos simulados você percebe que existem questões, as questões têm pontuações distintas. E é mais ou menos isso que acontece, olha só. Enquanto a primeira pessoa começa acertando as mais fáceis, cada questão fácil tem uma taxa de variação maior. Então a sua pontuação já sobe mais rápido. Depois você acerta as 15 questões medianas e por último acerta as 15 difíceis. É exatamente por isso que as pessoas atingem uma pontuação grande muito rápido, mas depois para conseguir ir aumentando é cada vez mais difícil, porque por exemplo, digamos aqui ela já atingiu 600 pontos, aqui ela já atingiu, sei lá, 730, e para você ter ideia, a pessoa que gabaritou em 2016, ela acertou 45 questões, e ficou com 991 pontos. Então seria o ponto 45 e 991. Ou seja, percebam que nas primeiras 15 questões teve um aumento maior, nas 15 do meio teve uma taxa de variação normal e nas 15 últimas a taxa de variação é pequena. Exatamente por isso que a gente atinge uma certa pontuação e depois fica difícil subir, porque realmente a taxa de variação agora é menor. Daí a importância de fazer primeiras mais fáceis, porque se você fizer primeiras mais difíceis, olha o que vai acontecer. Você começa com as questões que têm baixa taxa de variação e aí vai ter uma discrepância muito grande para a mesma quantidade de acertos, uma discrepância muito grande. Mas beleza, Rogério, eu entendi essa parada, mas eu quero saber na hora do vamos ver. Pois bem, na hora do vamos ver é o seguinte, galera. Pessoal, eu vou comentar aqui a respeito de medicina especificamente, mas só que isso é válido para todos os outros cursos, mas só que eu estou indo no caso mais extremo. Medicina, o objetivo, fazendo 37, 38 pontos, você bate ali na casa dos 900 pontos de matemática, sacou? E vai fazer, se você tiver nessa média em todas as provas, você vai bater seus 800 aí, 800, meu irmão, você garante as federais aí lindas, sacou? O negócio é como fazer para atingir estes 37, 38, 36. Coloca na sua cabeça uma coisa, se você pular uma questão de 3, normalmente uma questão de 3 não é nenhum absurdo, você não precisa se matar para conseguir fazer 2 de 3. Onde que eu estou querendo chegar? Se você garante uma questãozinha só, se você pula uma questão de 3, brother, eu estou falando de você garantir 30 de 45 na primeira leitura. Garantiu 30 de 45 na primeira leitura, o que vai acontecer? Se você fizer isso, garantindo 30 de 45, aí você fala, professor, mas só que aí não vai dar tempo de fazer a prova toda. A questão é, se você não tiver medo de pular questão, você vai perceber que você consegue garantir essas 30. Onde que eu estou querendo chegar? Velho, você tem direito a pular 15 questões. Você tem direito a pular 15 questões. O negócio é o seguinte, imagina como se fosse tipo, sei lá, The Walking Dead, não sei, você tem uma arma e tem 60 munições, mas você tem que matar 45 zumbis. A ideia é, 30 destes 45 zumbis você tem que acertar no primeiro tiro, que é a primeira leitura da questão. Outros 15 destes 45 zumbis, você vai ter 2 tiros para eles, porque vão sobrar 30 munições para 15 zumbis, e é exatamente isso que você tem que fazer na prova. Começa a fazer a prova e não tenha medo. Se você sentir que tem uma questão que você não sabe, o pensamento não deve ser, ai meu Deus do céu, eu estou ferrado.
o pensamento deve ser, eu particularmente, eu gosto de pensar desse jeito quando eu estou fazendo prova, quando eu estou ali na hora do vamos ver. O seu pensamento tem que ser, brother, se essa questão está difícil até para mim, imagina para os coitados dos meus concorrentes. É sério, acredita em você, velho. Você não se preparou, poxa. Sacou? Acredita em você, velho. Você é foda. Você é muito foda. Então, se nem você está conseguindo resolver, imagina seus concorrentes. E pula a questão. O grande segredo para você conseguir fazer primeiro as fáceis é: não tenha medo de pular. Não tenha medo de pular, brother. Porque se você pula, você vai colocar aí uma média de 1 minuto e 20 para ler, mais 1 minuto para resolver, dá 2 minutos e 20. 2 minutos e 20, 30 questões, sacou? O que sejam as 45 questões, vai bater aí algo em torno de 100 minutos, 110 minutos. Traduzindo, 110 minutos dá 1h50, ou seja, se você pega 1h50 duas vezes dá 3h40, sobram 50 minutos para você pensar naquelas últimas 30 questões. Você vai ter quase 2 minutos adicionais por questão. Eu falei 2 minutos adicionais por questão. Ou seja, galera, por favor, quando você for fazer a prova, não tenha medo de pular questão, porque o grande segredo para você conseguir realmente fazer uma boa prova, garantindo primeiramente as questões mais fáceis, é pulando. E quando você pular, você vai perceber que quando você acumula os segundinhos de cada questão, meu irmão, 10 segundos por questão, ao final de 45 questões, são 450 segundos. 450 segundos são 7 minutos e meio. 7 minutos e meio você consegue escrever mais 3 questões, mas você só consegue ter estes 7 minutos e meio no final se você, ao longo da prova, você economizou 10 segundinhos por questão. Então percebeu que a questão é um pouco mais pesada? Meu irmão, tchau e benção. Vai ser feliz. Depois a gente conversa. A questão está fazendo doce, vai dar uma volta, depois você volta para conversar com a questão, que você vai perceber que depois vai rolar. Sabe aquelas questões das 30, lembrando, 45 garante 30, vão sobrar 15. Destas 15 vai acontecer com umas 2 ou 3 aquela coisa do tipo, caraca, como é que eu não vi isso antes? Meu Deus, eu ia deixando passar essas questões. Brother, você já saiu de 30 para 33. Aí você vai espremer para conseguir mais umas 3 a 5 das 12 restantes. Então, eu sugiro que você faça a prova desse jeito. Não tenha medo de pular questão. Beleza, galera? Este é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Repetindo, não tenha medo de pular questão. Pule sem medo de ser feliz. Pule sem medo de ser feliz. Beleza, pessoal? E o negócio é o seguinte, gente. Eu gosto sempre de dizer que quando a gente vai fazer uma prova, o nosso objetivo jamais deve ser aprovado. Eu gostaria que você se olhasse no espelho e percebesse, não exatamente se olhar no espelho, mas se compara, brother. Lembra quando você estava ouvindo aqueles papos de pit stop auxiliar, para no 10, para no 20, as paredes, 8 vezes 7, é 8 vezes 5, mais 8 vezes 2. Se lembra de como que você fazia isso, como que você fazia a regra de 3 para os problemas de porcentagem. E olha como é que você está calculando a porcentagem agora, meu irmãozinho. Olha como é que você está calculando as paradas de geometria. Olha o tanto de fórmula de geometria que você mandou para o espaço. Você consegue perceber que você hoje é melhor do que você era meses atrás? É isso que importa, meu irmão. É isso que importa, meu velho. É o sentimento de que você cresceu. É o sentimento de que você evoluiu. É o sentimento de que você é foda, velho. Você fez sua parte, meu irmãozinho. Então, sinceramente, eu, em nome de toda a equipe da Reciclagem Educacional, gostaria de falar para todos vocês, queridos alunos,
que nós estamos muito orgulhosos do trabalho que vocês desenvolveram. Quando a gente está dando aula, a gente percebe no olho do aluno que no início do curso ele fica olhando para baixo e olha para cima e olha para tudo quanto é lugar, exceto no olho do professor. Mas só que com o decorrer do tempo, o aluno começa a ficar encarando o professor e fica olhando para ele e não tira o olho dos olhos dele. Por quê? Porque ele está compenetrado, ele está processando todas as informações que o professor está passando. E aí, quando você processa as informações, meu irmãozinho, isso é conhecimento que ninguém tira de você. Ninguém vai tirar este conhecimento de você. Consequência, vai progredindo. Quando você pensar que não, você vai alcançar o seu objetivo. Alguns vão alcançar agora, outros vão alcançar só depois. Mas só que cada um tem o seu tempo. Respeite o seu tempo e se orgulhe de tudo que você fez até aqui. Pessoal, um beijo enorme, uma ótima prova para todos, aqueles que tiveram aula comigo nas turmas anuais, galera que teve aula com a Robertinha, galera que fez o curso de Biologia com o Saulo, Língua Portuguesa com a Brígida e com o Hudson, pessoal de Química com o Panda e com o Pedro, o Judeuzão na Física, os dois Rafaéis na Física, Rafael e Rafael, a galera de Humanidades, Jesus, Alfredão não, Jaiminho e o grande Djalma, figuraça. Pessoal, toda a equipe de professores da reciclagem educacional, vocês sabem o que essa galera batalhou para passar para vocês, alunos, o melhor do que cada um deles tinha. Então, gente, vou falar para vocês, eu estou orgulhoso dos professores, mas só que eu estou muito mais orgulhoso de você, aluno. Parabéns, parabéns mesmo. E muito obrigado pela oportunidade de, junto com os nossos colegas aqui, junto com os nossos amigos, junto dos meus amigos, pessoas que já é brother meu, já há mais de 15 anos, e poder hoje compartilhar estas aulas junto com vocês, meus amigos, valeu demais. Meus queridos alunos, meus amigos, uma ótima prova para todos, galera. Parabéns, irmão. Fui!